Fazemos agora aquela anunciada interrupção no som do Túlio Fernandes para conversarmos um pouco sobre um alagoano ilustre, sobre Gerson Filho. E vamos fazer isso com o conhecedor do Gerson, que é o nosso querido Zé Lessa. Zé, prazer grande estar com você aqui no Alagoas Arte e Cultura, para conversarmos um pouco sobre esse alagoano, né, que pouca gente sabe que é alagoano, né, que está comemorando 100 anos agora. O Gerson, o centenário dele é esse ano agora, de 2015, não é 2015. isso? Então, falar um pouco. Primeiro, te agradecer por essa vinda. Você, Lessa, tem um blog, um site sobre forró. Conta um pouco dessa tua atividade com forró para depois a gente cair no Gerson, como diz a história. O site Forró Alagoano, na realidade é um blog, né? Eu comecei a pensar em ver uma forma de homenagear o Gerson Filho. O site ia ser voltado ao Gerson Filho, porque ele exerceu grande influência na minha vida em Aracaju, que eu me criei em Aracaju, sou de Coruripe, mas me criei em Aracaju. Mas depois eu pesquisando e vi que o forró alagoano era maior que o Gerson Filho. Apesar de Gerson Filho ser um grande artista, fenomenal, mas o forró de Alagoas tem grandes nomes, como Augusto Calheiros, que fez o primeiro baião, Jararaca, Mestrezinho, Luiz Vanderlei, quer dizer, uma pleide de grandes artistas, Jacinto Silva, Zé Cândido, que fez Carcará. Então eu digo, olha, eu vou fazer um site em homenagem a todos os alagoanos. Não, peraí, e adotei, o compositor de Carcará... Carcará é de Santana do Ipanema. Eu sempre tinha isso na conta de João do Vale, como Não, diz a João história. do Vale, ele... Foi o intérprete. Foi o intérprete, e inclusive essa música tem uma história, passou 15 anos com Luiz Gonzaga, e o Gonzaga não gravou. É mesmo? Depois que o nosso grande Zé Cândido passou a música para o João do Vale, aí disse que o Gonzaga ficou bravo e a dona Helena disse, mas Gonzaga, você não tem razão de reclamar, porque ficou 15 anos na sua mão. Então, Alagoas é um E a música fez um sucesso danado, aí o Gonzaga disse, meu Deus do céu. Até hoje, né? É uma das músicas mais tocadas até hoje na história do forró. Então eu digo, olha, com tanto nome eu vou adotar o Gerson Filho como o patrono do site. E o nome do site vai ser Forró Alagoano, e a gente está completando agora 5 anos no dia 12 de maio, que é a data de aniversário de Gerson Filho. A gente só tinha Mas diz o endereço eletrônico. www.forroalagoano.com. Mas se alguém errar e botar BR, não tem problema, porque os dois domínios pertencem a um único domínio e ele é direcionado automaticamente. E lá você encontra matérias, informações, música também? Lá não é um mero depósito de disco. Lá você tem toda a obra desses artistas, que é valiosa, e tem também em cada disco um comentário, ou também a gente tem outras colunas, como a coluna de notícias. Mas tem a obra fonográfica mesmo? Você consegue ouvir? Não, ouvir não, você baixa para o seu computador. Ah, sim, mas tem lá. Tem lá. No final, é isso que eu quero dizer. Não é só a história grafada, não. Você pode no também final baixar. do comentário de cada disco, tem para baixar, clique aqui. Então é um grande serviço esse para o forró alagoano, né? Para a música alagoana. Principalmente que é um resgate, né, de toda essa obra, de todos esses artistas. Né? Agora a gente vai começar a postar daqui uns dias Augusto Calheiros, que foi o percussor do Baião, né? O Luiz Vieira, que vem participar da semana Gerson Filho, do centenário de Gerson Filho, ele é quem pede para corrigir essa injustiça, né, que pertence a esse alagoano de Murici, Augusto Calheiro, o mérito de ter lançado o Baião numa solenidade em 1928 no Teatro Nacional, muito antes do Gonzaga ter gravado. Lembra qual Baião? Eu, no momento, estou esquecido. Mas vai lá no site. No site encontra. Tem, né? Mas o Augusto, isso aí. Foi o cantor, e o Jararaca foi o compositor dos dois
baiões que o Luiz apresentou. Foram logo 2, né? Então, o Luiz Vieira, inclusive, vai vir participar aqui das comemorações. Augusto Calheiros e Jararaca. Por coincidência, todos dois. Jararaca, eu cortava o cabelo com um barbeiro polonês, né? O Vitor, que agora subiu lá para o Graciliano, está muito longe de mim, não tá, deixou a profissão, aposentou-se. Mas era ali onde era a casa do Jararaca, onde ainda está lá a casa, né, que é ali na Praça dos Palmares, a residência do Jararaca, ali em frente, ao lado da Praça dos Palmares, onde funciona um hotelzinho e tal, uma pensãozinha ali de pernoite, né? É uma casa amarela, é a casa do Jararaca. O Jararaca dizem que, me confirme ou não essa história, dizem que foi uma das músicas mais executadas do mundo, foi a música Mamãe Eu Quero, do Jararaca. Graças... É Mamãe Eu Quero? É Mamãe Eu Quero. É Mamãe Eu Quero. Graças a Disney, que botou a música na boca do Zé Carioca, né, e do Pato Donald, que Mamãe Eu Quero, Mamãe... Isso virou. Também a nossa Carmen Miranda gravou também, então... Isso que O Jararaca é o mais importante dos artistas. Foi mais executada do que os Beatles, como diz a história. É o mais importante dos artistas brasileiros. Isso não há a menor dúvida. Uma série de ritmos, quem apresentou ao Brasil foi Jararaca. Ele saiu daqui, foi para Pernambuco e integrou os Turunas da Mauricéia. E depois foram para o Rio de Janeiro e apresentaram a música nordestina. Então, Jararaca é fenomenal. E com aquela dupla que ele fazia, Jararaca e Ratinho, né? Agora mesmo... Tocavam um choro, saxofone por O Franklin Martins, né, que foi da Globo, foi ministro da Cultura, está escrevendo uma obra, né, resgatando... E militante de esquerda, foi o Franklin resgatando a importância de Jararaca para a música brasileira. Bom, mas agora a gente, já depois desse preâmbulo, como diz a história, que é muito legal a gente conhecer um pouco dessa história, até para a nossa autoestima, né? Para a gente ver que a gente não é só praia, que já seria bom demais, essas praias lindas, essas lagoas, né? Mas que a gente tem muitos nomes na cultura, na música, né? E não são nomes, por exemplo, Djavan é um nome recente, mas tem nomes que vieram de lá, Hector Tavares e tantos outros. O Gerson, ele saiu aqui de Alagoas, né? Não para ser cantor. Ele saiu para o Rio de Janeiro para trabalhar. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele, ouvindo os programas de rádio, ele dizia, esses são os sanfoneiros que são bons. Aí comprou uma sanfona e foi participar do programa do Gentil Cardoso, obtendo uma nota relativamente boa, que era o máximo de 5, ele teve 4,5. Basta citar que o Gonzaga foi rejeitado 3 vezes nesse mesmo programa. Em seguida, o Gerson ganhou o concurso na Rádio Guanabara e contrataram. Só que quando ele Nos 8 baixos? Nos 8 baixos. Só que contrataram o Gerson. Só que ele só tocava no final do programa. Como nordestino, e era daquele tipo meio de temperamento turrão, esquentado, né? turrão, vendeu a sanfona e foi para Minas Gerais. Pouco tempo depois ele voltou, porque não deu certo em Minas. E estava num ponto de ônibus. E aquela famosa dupla, Venâncio e Corumba, por coincidência, estava no ponto de ônibus, ele reclamando do atraso do ônibus. Foi quando o Venâncio disse, olha, eu sou seu admirador. Ele, turrão, disse, mas como você é meu admirador? Aí ele disse, você não é o Gerson Filho da Rádio Guanabara? Ele disse, sou. Você não quer acompanhar a gente nas nossas apresentações? Eu sou o Venâncio e esse aqui é o Corumba. Nesse mesmo ano, o Venâncio levou o Gerson a Toda América, que de imediato foi contratado pela Toda América. Gravando logo de início, logo no primeiro disco que ele fez, era 78 rotação, o primeiro baião que foi gravado em 8 baixos e a primeira quadrilha enquanto gênero musical. Ora, só essa obra de Gerson Filho, que foi Quadrilha na Cidade, por si só, ela já é uma coisa fabulosa. Qual o estado que não gostaria de ser percussor, ter um artista que foi o percussor da quadrilha?
Em então seguida, nós somos os percussores da quadrilha e também enquanto somos, gênero musical. Enquanto né? gênero musical. E também somos o percussor do forró. Só que no disco de 78, Rotação, está escrito baião, porque os produtores não sabiam identificar um baião de um forró. E o artista, quando gravava, ele queria saber era do disco, ele não queria saber de completar dados, checar isso. Então, o Gesso também, ele é atribuído ao Gesso o primeiro forró, que se chama Choveu em Minha Roça, que foi o nome dado pelo editor. E é interessantíssimo isso, porque o Gesso compôs essa música aos 12 anos de idade. Ela veio ser gravada em 53, mas ele compôs aos 12 anos de idade. Porque o Gesso tem uma história que é até encantadora, da filme, da peça, da tudo. Porque ele ia para a escola, o pai dele morava numa fazenda chamada Mundés, em Penedo. Ele ia para a escola e quando no caminho ele viu uma sanfona tocar, quando ele voltou da escola, localizou a casa do sanfoneiro e pediu para morar com o sanfoneiro, na realidade. E ficou morando até os 12 anos de idade. Eu acredito que o pai do Gesso, por ele não estar frequentando a escola, chamou ele de volta para a fazenda. Mas é interessante que, nesse período, o Zé Moreno, que foi esse sanfoneiro lá de Penedo, certa vez foi para a feira. Quando voltou da feira, o Gesso estava arrochando nos 8 baixos, ele ficou calado. Pouco tempo depois, veio um São João e ele chamou pegou o Gesso e disse: hoje tem uma tocada para você. Ele disse: como? Ele disse: olha, eu vejo sempre você tocando aqui, você já está preparado. Pronto, o Gesso foi tocar nessa noite de São João e nunca mais parou de tocar, a não ser quando veio a falecer em 94. Então, o Gesso tem uma história muito bonita, uma história interessante e uma história riquíssima. Compôs mais de 560 músicas, 564, se não me engano. Né? Grandes artistas gravaram Gesso Filho, como Luiz Gonzaga gravou Gesso Filho, 3.300. 3.300 é do Gesso Filho? 3.300, não é 17.700, não. 3.300. É porque nessa música ele fala em 3.300, não teve time ré para tirar 3.300, né? Mas é outra música. É outra música, que foi também em parceria com o mesmo autor de 17.700, que foi Miguel Lima, que era muito famoso na época. E o Gesso teve também seus trabalhos gravados com Elisete Cardoso, gravou Gesso Filho. Nossa, divina. Né? Uma marchinha do período que ele teve em Minas Gerais, era um período como esse, seca. Aí teve um engenheiro que era famoso, Junot, foi fazer uma experiência de bombear as nuvens para fazer chover. E terminou dando uma marcha de carnaval que foi sucesso em 1953. Então ele não só gravou forró, ele passeou por outros gêneros também. O Gesso ele fez tudo. Chorinhos também? Chorinhos, samba, sambalaço, a polca, a rancheira, os ritmos da época. O forró passou a crescer mesmo a partir de 45, quando o Gonzaga gravou o Baião Vira e Mexe, quando ele tocou o Baião Vira e Mexe, no programa do Gentil Cardoso. Foi na 4ª vez que ele voltou. O cara, mas como é que você está sendo protegido? Chamou a produção. Aí disseram: não, é porque ele vai tocar um baião. Então, a partir desse momento, o baião, que já tinha sido gravado por Augusto, passou a virar sucesso e virou moda. Foi o baião, ele não só no Brasil, mas também no mundo, o baião percorreu o mundo. Então, Gesso era da onde? O Gesso era da gravadora Toda América. Sim, mas aqui de Alagoas, de Penedo. Nasceu na Fazenda Mundés no dia 12 de maio de 1915. Eu estava me preparando para a gente fazer uma grande comemoração daqui a 10 anos. Porque eu tenho uma entrevista que o Gesso fala que é de 1925. Ele já estava velho, já foi o último ano que ele viveu, um lápis de memória. Mas no enterro da Clemilda, no sepultamento da Clemilda, um sergipano me ligou
e disse, aquela entrevista, a data está errada, é 1915. Aí eu fui a Aracaju, está publicado no site, a carteira de identidade, toda a documentação do Gesso, e o Gesso realmente está fazendo agora o seu centenário, que nós me diga que uma integramos o Forró Alagoano, e a Associação dos Forrozeiros de Alagoas também, começamos a correr, e o São João de Maceió vai ser 200 anos de Maceió, 100 anos de Gesso Filho, e o Vinícius ainda está colocando 50 de Clemildo. E a nossa secretária de Cultura, que tive uma audiência há cerca de 15 dias atrás, também resolveu abraçar essa causa para que a gente possa fazer, não só no dia 12 lá em Penedo, mas durante todo esse ano, diversos eventos. Vai haver, por exemplo, uma exposição da obra de Gesso Filho no Museu da Imagem do Som, já ficamos acertados. Um arraial ali atrás, parece um concurso de 8 baixos. Concurso de sanfoneiros de 8 baixos, né? Porque é merecido, isso é merecido. Os sergipanos dizem que Gesso Filho é sergipano, não, ele é alagoano, ele faleceu em Sergipe porque... Rapaz, esses cabas de Sergipe querem roubar tudo. Queriam roubar, John, o sururu, que o sururu daqui a pouco não deixa a gente com nada. A Clemilda é patrimônio do povo sergipano. Clemilda era a companheira de Gesso, né? Ela é sergipana? Não, ela é aqui de São José da Olha, Laje. tá vendo? Né? É patrimônio Se criou na Palmeiras dos Índios, mas eles abraçaram. Isso tem uma coisa importante da gente ver, é que nós precisamos valorizar mais os nossos artistas. Jacinto Silva, os pernambucanos dizem que é pernambucano, a banda de Pífano... E ele cansado de dizer que é alagoano, porque a obra do Jacinto, toda hora ele fala em Palmeiras, em Alagoas, em Maceió, nos bairros. É como o Gesso Filho, ele não só ele compôs 500 e poucas músicas, como ele gravou música de diversos alagoanos, por exemplo. Quem mais gravou Juvenal Lopes foi Clemilda e Gesso Filho. Cerca de quase 40 músicas a Clemilda gravou e Gesso Filho também, porque Gesso Filho fazia no solo e ela fazia com voz, né? Eles tiveram um grupo, houve um grupo do Gesso, o Gesso participou de algum grupo, alguma formação, como o Trio Nordestino, digamos, como ele teve algum grupo assim que ele andava com ele, ou ele só participava de gravações? Não. O Gesso ele foi um verdadeiro guerrilheiro em defesa do forró. Quando o forró entrou em baixa, ele veio para Aracaju, tinha um programa chamado Forró no Asfalto, e não tem uma cidade aqui, basicamente em Alagoas, que Gesso não tenha se apresentado. Ele formou uma caravana, que era a caravana Gesso Filho e Clemilda, tinha um programa de rádio que ainda hoje continua, até pouco tempo tinha na televisão, que era o Forró no Asfalto, e em 69, quando a repressão, né, a ditadura prejudicou muito o forró. Né? Todo o período de reação, o forró era quem primeiro sofria, porque juntava gente, né? E cantava o lamento do povo lamento. nordestino, né? E denunciava a indústria da seca. Então o forró, ele sofreu, e o Gesso veio para Sergipe, e não tem uma cidade em Alagoas, e na maior parte do Nordeste, que não conheça a obra de Gesso Filho. Era Gesso Filho, Clemilda, tinha também uma Maria Feliciana, que era a mulher mais alta do mundo. Era uma caravana e mais outros artistas. O próprio Jacinto integrava essa comissão em determinados momentos. Então ele fez uma trupe do forró, trupe que saiu por aí, né, levantando a bandeira, deixando a bandeira cair. Essa importância... Teve uma hora que quase o Gonzaga sucumbia também, né? Essa época mesmo, quando o Gesso desceu para o Nordeste, né, o Gonzaga chamou o Dominguinhos para mudar de ramo. Comprarem um órgão, o Gonzaga tocava violão e iam fazer aniversário, batizado e casamento. Uma época braba. Na época braba. Nesse momento, o Gesso ele veio, o que eu digo, fazer a guerrilha no Nordeste brasileiro. Se entrincheirou. Se entrincheirou e manteve. O Gesso teve uma participação brilhante na coisa. Porque ele não só gravou as músicas dele, como ele não era cantor, ele era solista de 8 baixos. Chegou a ganhar 2 discos de ouro e um de platina
como solista de oito baixos. Lançou cerca de mais de 60, ainda não tenho o número exato, mas eu sei que é mais de 60 LPs, quando você junta Gesso Filho e os codinomes de Gesso Filho. Aí ele tinha codinomes também. Ele, como no estilo do Gesso Filho, ele era único. Você tem bons sanfoneiros de oito baixos, como o nosso Abdias, Zé Calixto, Geraldo Correia. Tem grandes nomes, Edgar dos Oito Baixos, mas no estilo do Gesso Filho, ele foi único. E ele permaneceu fiel a vida inteira com a afinação do instrumento dele, que era em tom natural, oito baixos em tom natural. Então ele usou como compositor Penedo, em homenagem a Penedo, e usou também Baianinho dos oito baixos e Zé Piaba, que também é outro codinome. Agora, ele também... Olha aí, temos o Fernando Pessoa com todos os seus heterônimos, temos o Gesso Filho, que foi Penedo, Baianinho e Zé Piaba. E ele mesmo. E além disso, ele ainda fez outras gravações que não aparece o nome dele, como Regional do Betinho. O Regional do Betinho gravava todas as composições de Gesso Filho, mas era o Regional do Betinho. Mas quando você olha a sanfona, você diz, essa sanfona é do Gesso. O próprio Volta Seca, em 1957, Cangaceiro, que o ator Chico do Assis está fazendo um espetáculo do Maurício Melo Júnior sobre o Volta Seca. Ele lançou um disco, os amigos se reuniram, a intelectualidade na época, ele passou 20 anos na prisão, que ele foi preso um ano antes de Lampião ser assassinado, né? Ele foi preso em 37, saiu em 57. E o Gesso Filho gravou aquele disco, Cantigas de Lampião. Não aparece nem o nome do Gesso, mas ali a sanfona de oito baixos é do Gerson Filho. E as músicas do Volta músicas Seca. do Volta Seca. Olha que maravilha. E o arranjo do maestro Guilherme de Moraes, que era, eu acho, pernambucano, mas vivia muito em Alagoas, né? Era muito amigo dos alagoanos. O Gesso tem uma história fabulosa. O João Nogueira também gravou Gesso Filho, um samba que ele fez, Pimpolho Moderno, junto com o Nelson do Cavaquinho. Então, o Gesso, né, além de compor, além de tocar, ele foi assim, uma pessoa que tinha uma visão muito grande assim, e foi importante, que era a questão do marketing, né? Ele foi um marqueteiro desgraçado, porque quando ele lançava um disco, ele alugava horários nas rádios do Nordeste e fazia programas de rádio. Aqui mesmo, Maceió chegou a ver na Foi Gazeta. o precursor do Jabá. Pagava para ter a música dele, né, tocando. Aí, ele em Sergipe foi onde o programa, depois ganhou um programa definitivo, que foi o Forró no Asfalto, né? Então, ele, apesar de ser um matuto lá da roça... Mas tinha visão. Mas tinha visão e conseguiu viver de música. O Gesso tinha essa virtude e ainda nos deu um outro presente, que foi lançar a Clemilda como cantora. Cara, né? Ele foi ele tentou outras cantoras antes da Clemilda aparecer na vida do Gesso. Ele tinha gravado com duas artistas na época que não deu certo. E terminou ele, como era contratado da Rádio Marinque Veiga, né, uma rádio muito, muito famosa, o pioneiro do rádio no Brasil, né? Ele era da Marinque Veiga e a Clemilda frequentava o programa de auditório. E isso para não perder, para esperar o ônibus, porque ela largava de 2 horas e só tinha ônibus de 6 horas. Ela morava na periferia. E numa certa vez ela foi perguntada pelo apresentador se não cantava. Ela disse que não, se não dançava, não. Disse, mas tem coragem de cantar? Eu tenho. Aí cantou, nessa oportunidade o Gesso viu, e como precisava de uma sanfoneira, de uma cantora, Clemilda terminou sendo a grande cantora e a grande mulher da vida do Gesso, que viveram durante 28 anos. Então, essa história é muito bonita, a história do forró. E os nossos alagoanos, e principalmente Gesso Filho, souberam
muito bem representar Alagoas. Lessa, só a gente está terminando nosso papo, eu queria que você deixasse um telefone aí, para quem tenha, porque às vezes a história também tem isso, tem aquela pessoa que guarda uma foto, guarda um disco, guarda alguma coisa, entre em contato com quem que queira contribuir com essa realização do centenário, com documentos, passagens, discos, músicas, informações. Vai lá, deve ter um local no site, na página, né? Também. No próprio site, ele tem, por exemplo, abaixo de cada disco, tem uma seção para comentário. Você pode comentar o disco, pode passar uma mensagem também. Isso. E o telefone? Agora, o telefone é 8899-4346. E tem o outro que é o fixo, 3221-4346, que sempre tem gente nesse telefone. Muito bem. Nós agradecemos antecipadamente a quem tiver material que é extremamente importante. Eu estou escrevendo um livro, inclusive, sobre a contribuição de Gerson Filho à história da música popular nordestina, como ele chamava. Ele chamava forró, nós chamava música popular nordestina. O nosso amigo Eliezer Seton completa música popular nordestina e brasileira, que eu acho que é o termo correto, justo. Né? Justo. Então, é extremamente importante a gente resgatar um pouco da história desse grande... Tem um disco aqui que eu lanço um desafio, é o volume 17 da Continental. Esse é o único disco que eu não consegui ainda. E os 78 rotações. 78 rotações eu tenho alguns, mas não tenho tudo. Se alguém tiver e puder, mesmo que seja uma cópia, para que a gente publique, para que as novas gerações possam ter acesso a esse material, porque todo esse material nós temos isso em MP3, que é colocado a cada publicação na internet. Então, estamos à disposição, se quiser que pegue em casa. Para nós é extremamente importante que essa história possa ser vista, né, pelas novas gerações. É isso aí, Lessa, a gente lhe agradece e fica aqui a dica. O Lessa disse aqui que o ponto de vista musical, o Gerson é o precursor da quadrilha, o inventor da quadrilha, né? Da quadrilha, da sanfona de 8 baixos. Do ponto de vista da música. Mas eu queria dar um recado para... Estamos chegando em São João aí, então essa meninada que faz as quadrilhas, olha aí, vamos homenagear o Gerson, né? Homenagear o Gerson nesse centenário dele. Fica aqui a dica. Tem um disco, né, do Gerson Filho que até hoje continua sendo reproduzido. É inédito na história da música brasileira. Neo Gonzaga. É Quadrilha Brasileira. Esse é famoso. Esse disco... Aí tinha esse lá em casa. Ainda continua, você chegar nos grandes magazines, né? E entrar, você vai encontrar à venda essa obra do Gerson Filho. A gente agradece e vamos comemorar o centenário desse grande alagoano. A gente volta daqui a pouquinho com mais música do Túlio Fernandes.